Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Agora há pouco, o técnico Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a data FIFA de outubro. Nos dias 10 enfrenta o Chile fora de casa e no dia 15 o Peru aqui dentro do nosso país, né? Partidas válidas pelas eliminatórias. Algumas novidades, alguns retornos, algumas manutenções de jogadores dentro da lista. Eu vou aqui dar minha opinião sobre essa convocação, já projetar aqui o que ele deve pensar, né, de escalação de time titular. Nos goleiros, nenhuma mudança. Alisson, Ederson e Bento. Eu iria citar o nome do Ederson primeiro, porque seria o meu goleiro titular, mas ele tem mantido ali o Alisson como titular e não acredito que vá fazer alguma coisa diferente, pelo menos não num primeiro momento. Talvez se o Alisson cometer uma falha muito grande, muito grave, e aí fique insustentável, talvez ele troque ali o goleiro titular, porque ele não quer queimar, né, o arqueiro do Liverpool, que já está bastante marcado pela torcida. Alguma parte dos torcedores não gostam dele, talvez somatizando aquilo que rolou nas últimas Copas do Mundo, ou simplesmente o fato dele ter sido goleiro titular das duas últimas Copas. Nas laterais, Danilo e Wanderson para a direita, Guilherme Arana e Abner para a esquerda. Abner, jogador do Lyon. Eu não teria convocado o Danilo. Entendo que ele seja convocado, o cara é titular, é capitão. Para passar disso a não convocado também é bastante complicado. Mas, pô, o Danilo tem outros jogadores ali pedindo passagem na posição, por mais que muita gente fale, não tem jogadores ali para essa posição. O Wanderson era um deles, está muito bem convocado. Eu acho que o Ian Couto, que foi convocado ali na primeira lista, se lesionou. Caso ainda estivesse disponível, seria o meu convocado. Ao não aparecer nessa lista, eu entendo que ele não está ainda disponível. E ele convocou o William do Cruzeiro como a opção. Seria a minha opção também. Eu não convocaria o Danilo, convocaria o William do Cruzeiro, juntamente com o próprio Wanderson. Acho que o Wanderson está fazendo por merecer há muito tempo essa convocação. Na esquerda, o Arana, que é o titular dele, volta a aparecer. Por um momento ele ficou em dúvida, né, entre o Arana, o Wendel ali do Porto. Dessa vez o Wendel não aparece, quem aparece é o Abner. Vamos observar, né, ver como é que o Abner vai se sair. Um jogador jovem, foi contratado pelo Lyon recentemente. Cara, eu convocaria já de muito tempo o Samuel Lino. Mas ele é ala. Mas ele é ponta de origem. Mas ele é destro. Como é que vai funcionar numa linha de 4? Talvez fosse até o caso de mudar o sistema tático para um sistema com 3 zagueiros, alas, e aí o Samuel Lino poderia funcionar muito bem. E aí o outro lateral, poderia se manter o Arana, mas eu gostaria muito de ver também o Lucas Piton, do Vasco, que já está jogando bem há bastante tempo, também ganhar uma chance aí na seleção. Não foi dessa vez, ele resolveu manter o Arana e dar essa chance aí pro Abner. Zagueiros, Bremer finalmente apareceu na lista principal, juntamente com Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Quem roda da lista nesse momento é o Beraldo. Eu acho até que faz sentido. Apesar do Bremer ser um zagueiro destro, ele joga pela esquerda, lá na Juventus. O Beraldo é um zagueiro canhoto. E, em tese, o Bremer vai disputar a posição aqui com o Magalhães, enquanto o Militão disputa com o Marquinhos. Se ele quisesse, até ele poderia convocar os 5, né, com o Beraldo junto, ou talvez com o Murilo, do Nottingham Forest, que é um nome que também é bastante pedido, né, por público e crítica e tal, e deixar de convocar o Danilo. Porque o Danilo, além de ser reserva na Juventus, ele está jogando como zagueiro. E para fazer essa função de um lateral base, o Militão poderia fazer até melhor. Mas o Militão está jogando de zagueiro mesmo, não de lateral. Mas ele faz bem essa função de lateral, fez na Copa do Mundo, é mais jovem. Eu acho até que é mais fácil a gente projetar, com a idade que tem, o Militão na próxima Copa do que o próprio Danilo. Então eu já teria aberto mão do Danilo até para convocar um quinto zagueiro e aproveitar o Militão nessa função que o Danilo faz. Se não fosse o caso da gente ter outros laterais pedindo passagem, como o próprio William, que eu citei aqui, e o próprio Ian Couto, caso não estivesse lesionado. No meio-campo, me chama a atenção ele ter chamado apenas 5 nomes, mas eu vou explicar que tem um 6º nome aqui, na verdade, né? Porque esses 5 nomes são André, Bruno Guimarães, Gerson Paquetá e Rodrigo. O 6º nome seria o Rafinha. Eu enxergo aqui nessa lista o Rodrigo e o Rafinha sendo esses meias atacantes por trás, né, do centroavante,
O Rafinha estava fazendo bem essa função no Barcelona no início da temporada, e o Rodrigo a gente sabe que faz, e faz muito bem também esse papel. Os outros 4 eu vejo como convocações de volantes mesmo. Ele utilizou na última data FIFA André, Bruno Guimarães e Paquetá todos juntos. Quando utilizou o Rodrigo no primeiro jogo, foi ali como um meia, na verdade um falso 9, né? Um atacante que recuava para ser um quarto homem de meio de campo. Aqui eu já vejo que ele vai abrir um pouco mão disso. O Paquetá foi convocado como volante, assim como o Gerson. André e Bruno Guimarães devem disputar uma posição aqui de primeiro volante. Eu lamento muito que o Casemiro ainda não tenha retornado para a seleção, e lamento muito a mais uma ausência do Douglas Luiz nessa lista. Eu não convocaria nem Gerson nem Paquetá para essas posições de volante. Aqui no meio tá tudo certo, tá? Rodrigo e Rafinha também seriam as minhas escolhas. No ataque, ele chama Luiz Henrique e Savinho para a direita. Tudo certo também. O Savinho tinha sido convocado como plano A na última data FIFA, mas ele teve que ser cortado por lesão. Dessa vez ele reaparece. O Luiz Henrique foi convocado pela primeira vez e foi bem, sobretudo no segundo tempo do segundo jogo, apesar de ter sido titular no primeiro tempo do primeiro e parte do segundo tempo daquele primeiro também. Foi bem, então faz por merecer a sua manutenção na lista. O Estevão está machucado, então acredito que tenha sido por isso que ele não ganha mais uma chance. Não se projeta que o Estevão vai estar bem até as datas dos jogos. Ele convoca também para a ponta esquerda Vini Júnior e Martinelli. Martinelli não estava na última lista de convocados. E quando ele precisou cortar o Savinho, ele chamou o Lucas Moura. Lucas Moura também não aparece mais uma vez. Acho bom o retorno do Martinelli, vejo com bons olhos. Eu também convocaria o Martinelli como reserva do Vini Júnior. Até para se ter uma sombra, né? Vini Júnior não está jogando bem na seleção. Muitas vezes se olha-se para o banco e não vê um outro ponto esquerdo. O Rodrigo pode jogar por ali, o próprio Savinho pode jogar por ali. Mas é bom ter um cara da posição, né? E que está jogando bem, está fazendo por merecer a sua convocação ali como uma boa opção. E eu acho que o Martinelli é essa boa opção. No ataque, Endrick e Igor Jesus. Igor Jesus, atacante centroavante do Botafogo. A gente já tinha um conhecimento que ele estava na pré-lista, assim como outros jogadores, né, do Alvinegro. O John, o Alex Telles, o próprio Luiz Henrique. Quando eu vi que ele estava na pré-lista, eu imaginei que ele seria convocado. Mas eu achei que o João Pedro do Brighton estaria na frente dele numa preferência. Até me agrada mais o nome do Igor do que o do João Pedro. Porém, os dois têm uma coisa que me incomoda, que é a questão de ser convocado só pelo momento. Tudo bem, os dois são jovens, eles podem estar na próxima Copa, mas eu gosto de convocar para a seleção jogadores que têm uma amostragem um pouco maior, para poder ter uma certeza de que eles vão performar bem. Mas essa posição especificamente, desde que a gente perdeu o Pedro, desde o momento que o Vitor Roque não conseguiu ir bem no Barcelona e está nos seus primeiros jogos ali no Betis, desde que não dá para confiar 100% em Gabriel Jesus, em Richarlison, em outros nomes que já apareceram em outras listas, até com o Tite, né, Matheus Cunha, enfim. A gente não tem um nome 100% confiável, então optou-se por chamar um dos nomes do momento, que seria o Igor Jesus, que está fazendo realmente um bom início de sua trajetória pelo Botafogo. Colocou o Tiquinho Soares, por exemplo, no banco. Então acho que faz sentido. Só não sei se um dos dois aqui vai ser titular ou se ele vai continuar optando por um time com um falso 9. Mas eu acredito que, se ele quiser ter um centroavante de fato, ele vai com o Igor Jesus. Se ele quiser dar uma mexida um pouco maior no elenco, ele vai com o Endrick, que jogou contra o Paraguai fora de casa como titular, não foi bem. Não só por não ter conseguido finalizar tanto, ou não ter ido às redes como consequência disso, mas porque muitas vezes ele parecia uma criança no meio dos adultos ali, né? Com todo respeito ao menino que está indo bem no Real Madrid, já fez gols ali em partidas importantes, partida de estreia dele no Bernabéu, partida de estreia dele na Champions, mas eu acho que ainda precisa amadurecer e beleza, tem que estar convocado. Ele é, de todos aqui, até mais do que o Igor Jesus, uma unanimidade para estar na seleção, mas nesse momento eu acho que o Dorival ainda não confia nele e ele não mostrou ainda, não fez valer ainda essa confiança para poder iniciar como titular. Entrou bem ali naqueles primeiros amistosos, né, contra Inglaterra, que ele fez gol, Espanha, que ele também fez gol, México, ele entrou no jogo e fez gol, mas aí quando ele teve a chance de jogar como titular, ele não fez ali por merecer, não jogou tão bem assim. Então, normal, né? Menino jovem ainda, nem é titular no seu clube e tal, vai aprender muito, mas eu acredito que para essa próxima data FIFA
não vai se insistir nele como titular num primeiro momento, beleza? Então eu projeto um time ou com o Igor Jesus de titular, ou com o próprio Rodrigo ali funcionando como um falso 9, ou até mesmo uma mudança de sistema tático, talvez Rodrigo e Vini um pouco mais na frente, enfim. Isso aí é assunto para quando a gente for falar sobre os jogos em si. Mas essa é a minha análise da lista, as opções aí que eu mudaria. Não gostei muito das convocações do Danilo na lateral direita, essa insistência nele. O Abner é uma surpresa que eu nem tenho como dizer se eu gostei ou não, mas não seria minha opção nesse momento. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou dessa lista, o que você faria de diferente. Coloca aqui embaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!